Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu estou aqui de volta no Instagram e hoje eu vou falar de um assunto muito bacana, aonde todo mundo, né, vem buscando saber um pouquinho, vamos dando um tempinho aí para as pessoas irem chegando, que bacana, né? As pessoas buscando, né, procurando aí saber sobre o perdão. Nossa live de hoje, então, a gente vai falar sobre o perdão. Olha que tema incrível e que todo mundo, né? Eles buscam encontrar isso. Todo mundo está procurando alguma coisa para que eles possam ter esse perdão. E a gente vai falar, né, sobre esse tema tão especial que é o perdão. Hoje a nossa live vai ser muito especial, vai ser com uma pessoa incrível, vai ser com o Luiz Sá. Vou chamar ele aqui. Vamos lá, vamos chamando ele. Seja bem-vindo todos, né? Como é que vocês estão? Estão me escutando bem? Boa noite. Assim, a letrinha é tão pequenininha, às vezes a gente não consegue. Tá. Então, boa noite. Agora eu estou vendo aqui o Luiz que já conseguiu entrar, né? Meu nome é Rosemary Sá, eu sou coach de autoestima. E esse tema de hoje assim, é muito bacana, porque muitas clientes minhas, elas vêm me perguntando o que a gente podia fazer sobre o perdão, que isso ia ajudar muito, né? Que são muitas pessoas buscando alguma coisa que pudesse ajudá-las. E aí, olha só, eu convidei então, né, o Luiz Sá, que é um coach de propósito de vida, e que ele também faz parte aqui da nossa equipe. Muito bacana, seja bem-vindo, Luiz. Se apresenta para o pessoal. Olá, é um grande prazer estar aqui mais uma vez aqui com vocês, com esse público maravilhoso, com esse assunto tão empolgante que é o poder, o perdão transforma. Realmente é uma situação que incomoda muita gente e, na verdade, às vezes a pessoa leva uma vida toda sofrendo porque não perdoa a si mesmo e não perdoa o outro por alguma ofensa, alguma coisa que tenha feito verbal ou que seja de outra forma, uma ação qualquer que impactou muito forte na pessoa. E a pessoa carrega aquilo, às vezes, a vida inteira e fica atrapalhando o desenvolvimento dela. Ela não consegue ter sucesso porque fica muito presa com uma corrente pesada que vai carregando a vida inteira. Então é bacana estar aqui. Obrigado pelo convite. É um grande prazer estar com vocês. E também tem um negócio maravilhoso. Estar aqui com essa maravilhosa pessoa que é a Rosemary Sá, que está com um projeto lindo aí com as mulheres, trazendo coisas extraordinárias, com muitas pessoas aí dando depoimentos maravilhosos. Então, um grande prazer. E aí, Rose, quer que você coloca para esse público maravilhoso para começar essa live aí muito bacana. Ai, primeiro, vamos dar boa noite para as pessoas que estão chegando, Luiz. Que assim, eu estou vendo algumas pessoas. A Dani, bem-vinda, Dani. Olha, ela é da nossa equipe, tá, gente? Olha, tá sempre aí nos prestigiando e nos ajudando aí nos nossos projetos, tá? E aí eu tô vendo aqui, ó, Ana Paula, bem-vinda. E outras pessoas foi passando, não deu para eu observar, né, quem que estava chegando, mas muito bem-vindas. De onde é que vocês estão falando, gente? Coloca aí, eu gostaria de conhecer um pouquinho vocês. Eu sou do Rio de Janeiro. E vocês, são de onde? Coloquem aí para mim. Eu acho que estão muito tímidos, hein, Luiz? É verdade. E também para esse negócio aqui pegar fogo, começa a mandar um aviãozinho aí para todo mundo, para as amigas, para as colegas, para os parentes, as parentes, porque esse assunto é vibrante. Quanto mais pessoas aqui, mais entrega da Rosemary Sá e minha também. A gente começa a se empolgar um pouco, a gente começa a aprofundar mais e mais no assunto. Então, mais uma pessoa aí do Rio de Janeiro, São João de Meriti, que bacana. Próximo, Lidiane, né? nós somos É de isso aí. Nilópolis.
Olha só. Perfeito. E aí, ela é de São João. Que bacana, seja muito bem-vinda. Então, hoje a gente vai começar, então, falando desse tema, que é um tema, assim, que é muito, como você falou, né, pesado para alguns, né, mas que quando terminar a live, eu tenho certeza que muita gente vai deixar tudo isso para trás e vai conseguir ir à frente e se sentindo mais leve. O que é perdão para você? Eu acho que a gente poderia fazer essa pergunta. Luiz, o que você acha? Realmente, perdão é uma situação, como nós colocamos no início, delicada, porque normalmente a pessoa fica assim, se questionando. É, por que eu vou perdoar? Por que eu vou perdoar se a pessoa fez isso comigo, falou não sei o quê? Isso aí me deixa muito triste. E às vezes a pessoa deixa de frequentar ambientes, ou então quando entra num ambiente determinado, enquanto aquela pessoa ofensora, a pessoa vai embora, ou então deixa de aproveitar aquele momento ali agradável, aquele momento social, porque a pessoa está junto. Olha só que coisa terrível. Então, a questão de perdoar, né, é uma coisa muito interessante que deve ser vista com todo carinho para poder a vida fluir, né? Você deixar a sua vida fluir naturalmente, né, Rose? Olha só, você falou uma coisa, né? Deixar fluir. Então, assim, eu queria deixar aqui que as pessoas fizessem uma reflexão. Será que você tem perdoado as pessoas que têm passado pela sua vida, que tenha feito aí alguma coisa que te feriu? Mas eu queria que você pensasse nisso com todo carinho, porque assim, eu sou coach de prosperidade, a gente vai fazer um desafio muito grande agora, muito bacana. Vou convidar aí todas as mulheres para participarem desse desafio aí de 7 dias no mês de agosto. E uma das coisas que bloqueia a prosperidade é a falta do perdão. Isso aí. Imagina, Luiz, às vezes a gente fica presa, não vai para frente na nossa vida por conta de algumas coisas. E o perdão, a falta do perdão é uma delas, entre outras, né? Então, é triste isso. A gente precisa de pensar um pouquinho e conseguir caminhar e deixar essas mágoas, né, o ressentimento, tudo isso para trás. E é uma coisa assim que é bem bacana. Antes de começar, eu queria deixar aqui, né, digamos assim, um alerta para que as pessoas pudessem fazer uma reflexão sobre isso. O que é que você tem deixado aí para trás sobre o perdão? Quem é que você não tem perdoado? Você pensar um pouquinho, né? Porque a gente deve seguir em diante aí para poder deixar isso tudo no passado, o que aconteceu. E assim, as mulheres, elas têm muitas dificuldades nessa questão aí do perdão, porque tem traição de amiga. Gente, eu já fui traída por amiga também, tá? Isso aí é bem chato. Às vezes a gente fica pensando, fica guardando aquela mágoa e fica presa ali, né, no passado. Quem é que já não foi, alguma coisa aconteceu, ou que seja um namorado, ou que seja um marido, ou que seja você mesmo, que quando é a nós mesmos é muito mais difícil, né, de você aceitar que você errou. E isso daí é uma das coisas que prendem muito a gente. Então, assim, eu queria falar com vocês hoje sobre o perdão. O que vocês têm carregado aí na vida de vocês? Então, vamos começar falando o que é perdão, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não vou perdoar a pessoa porque ela me fez sentir mal, ela me deixou envergonhada, ela me deixou cheia de problemas. Mas aí, Luiz, o que você pode falar para essas pessoas que quando as pessoas vai perdoar, o que ela está perdoando? Às vezes ela está pensando que nós não somos Deus, né? Perdão é libertar, deixar aquela emoção negativa que aconteceu lá no passado, se libertar daquelas amarras, estar tá presa, que nem o Luiz falou, daquelas correntes, soltar aquilo e se sentir leve, para que a gente pudesse seguir. Assim, eu trouxe um conceito, né, para vocês. O perdão, então, é o ato de libertar-se das correntes que te prendem às emoções causadas aí por algo falado ou feito em alguma época anterior, pode ter sido há muito tempo, ou recente. Isso que é o perdão. Porque algumas vezes a gente pensa que precisa para perdoar alguém, eu tenho que conviver com a pessoa. Mas às vezes não é necessário você fazer isso.
né? Porque se você quer estar próximo da pessoa, se você perdoar completamente, tudo bem. Mas existe um processo, gente. A gente vai contar para vocês como é que vai acontecer o processo completo para que você consiga chegar lá no perdão. E é tão interessante esse processo que às vezes a gente não tem nem ideia o que precisa acontecer para a gente perdoar alguém ou perdoar alguma coisa que nós fizemos também. Então, na verdade, o perdão ele nos protege da raiva, da mágoa. Embora ele seja comum aí ao ser humano sentir ódio e raiva, que isso é comum, né? Todo mundo sente, isso é uma emoção, né? Para você sobreviver. E o perdão aí ele vai amenizar, né? Vai trazer compaixão e empatia aí ao ato ou fato ocorrido. Ô Luiz, olha só que bacana. Uma das coisas assim das minhas virtudes que eu vejo em mim, não sei se isso acontece com você. Eu tenho facilidade em perdoar as pessoas, mágoas, alguma coisa que elas fizeram comigo. E você, como é que é contigo? Não, como você falou aí no início, muito bacana a sua colocação, a dificuldade maior, em primeiro nível, que deve ser o primeiro nível que a pessoa deve observar, que é o auto-perdão. Quantas pessoas aí vocês aí conhecem, né? Vamos pensar aqui, quantas pessoas que você conhece aí que fica, falhou, errou, cometeu um erro, aí fica meses, anos, aí se culpando. Não, como é que eu fui errar? Como é que eu fui fazer isso errado? Como é que eu não consegui fazer direito? E fica se culpando, sofrendo muito com isso aí. E aí? O que é que vocês acham disso? Vocês conhecem alguém assim? Caramba, não é mole não, né? Porque o ser humano, nós seres humanos somos duais. Nós somos luz, né? Temos coisas extraordinárias, competências, coisas maravilhosas, mas também temos o nosso lado meio sombrio, que são aquelas incongruências, aquilo que a gente não gosta nem de pensar, quanto mais falar sobre. Mas isso aí é comum, nós somos seres humanos, por isso que nós estamos aqui. Nós acertamos e erramos. Então a gente tem que primeiro praticar o auto-perdão, se aceitar como nós somos. Que não pense que aquela pessoa que para você está observando, aquela pessoa padrãozinho, ela está usando uma máscara, ela está fingindo para todo mundo que é padrãozinho, ela não é padrãozinho nada. Ela pode dizer que é, mas é a história que ela está contando para ela e contando para todo mundo. Você acredita ou não acredita? Eu penso que eu sou dual. Eu tenho defeitos e tenho virtudes. Tem hora que a nossa companheira aí, que é da equipe aí, não aguenta, que eu sou terrível, mas tem hora que eu sou maravilhoso. E ela também. Tem hora que dá vontade de falar, sai fora, eu tenho vontade de fugir. Mas tem hora que dá vontade de ficar bem juntinho, que ela é maravilhosa. Então a gente tem que saber que nós somos duais, nós temos momentos duplos, um momento estamos bem, outro momento não estamos tão bem, que isso são experiências vividas apenas. E a percepção que vai fazer impactar ou não emocionalmente. Quando você tem a percepção de interferência, ou então de emoção muito forte, aquela raiva que você não consegue botar para fora, o que é que acontece? Você vai ruminando isso pode acabar com a sua vida. Você não conseguir ter sucesso, não conseguir alcançar seus objetivos, você está lá acorrentada, presa àquele momento lá no passado. Às vezes tem anos que já passaram e você continua sofrendo com isso, né, Rose? O que é que você diz disso aí? Gente, isso daí é uma coisa lamentável. Eu até fiz uma publicação no Instagram essa semana, onde vinha falando lá daquelas emoções negativas, principalmente aquelas pessoas que são muito negativas, que só fica apontando o dedo para outra, só fica contando historinha ruim. Tudo isso faz com que a nossa vibração caia, né? E a gente às vezes se sente mal. E a gente vai falar hoje aqui de uma coisa que eu achei bem bacana, que eu resolvi trazer aqui, tá? Sobre uma escala das emoções, que quando a pessoa fala assim, aconteceu alguma coisa aí no passado e tudo bem, só que se a pessoa observar aquela emoção que ela está sentindo, ela vai deixar ela presa aí
no passado, algumas vezes, ou, por exemplo, ela não consegue prosperar, ela não consegue, às vezes, aí, ter uma vida plena de alegria, porque isso na escala de emoções, se a gente começar a olhar lá embaixo, qual é a emoção assim que você imaginem, né, que seja pior? Que quando a gente fala aí do perdão, tem uma coisa que a gente precisa repensar um pouquinho, né? O Luiz falou aí do auto-perdão, não foi isso, Luiz, que você falou? Então, Verdade. aí às vezes a pessoa está ficando, sentindo culpado por alguma coisa que ela fez. E isso acaba incomodando a pessoa, né? E aí uma coisa assim que é muito ruim, gente, sabe o que é? Porque às vezes a pessoa pode ficar preso naquelas emoções negativas. Então tem algumas emoções que quando a gente não perdoa, fica lá agarrado. Que é qual? Então eu até trouxe aqui algumas delas para que vocês entendam aí o que acontece quando a gente está nessa vibração aí da culpa, né? Quando a gente está na culpa, gente, a culpa é uma das piores emoções que a gente pode estar sentindo. Porque quando você se sente culpado, dá aquela emoção, se você se sente humilhado, né? Então, a gente precisa mudar esse processo aí, né? Aí depois, né, da vergonha vem a culpa. E aí, para você perdoar, vocês acham que precisa acontecer o quê, gente? Para a gente perdoar? Será que a gente tem que ter coragem? Será que a gente é bom perdoar? Alguém aí já perdoou? Se lembra como é que se sentiu quando perdoou alguém ou alguma coisa que aconteceu? Ai, tô achando aí que tá todo mundo muito quietinho. Ninguém tá falando. Eu acho que, olha, ninguém nunca fez nada de errado. Gente, eu já fiz tanta coisa de errado. Eu já me senti culpada por tanta coisa. Para pensar um pouquinho. Será que algum dia você sabia que você tinha que fazer uma alimentação bacana, né? Você estava lá na aquela sua... Vamos falar dieta, que eu não gosto muito dessa palavra, dieta. E aí você foi lá e comeu aquilo que você não podia comer. Aí bate aquela culpa na pessoa. Puxa vida, eu não podia ter feito isso. Isso daí é o quê? É a culpa que você está sentindo. Olha, e a sua vibração vai lá embaixo. Boa noite, Isabel. Então, assim, isso a gente erra sempre, o tempo inteiro. Assim, eu até acho graça de mim mesma, porque eu aceito que eu erro. Desde o dia que eu descobri que era muito melhor eu aceitar que eu sou imperfeita, a minha vida mudou. Então, eu sempre sei que eu erro e eu aceito, né? Então, voltando aqui que a gente estava falando, né? Quando a pessoa faz alguma coisa de errado, algumas vezes ela se sente culpada. E quando você se sente culpada, gente, é a segunda pior vibração que existe nas escalas das emoções. Então, por isso que a gente deve fazer essa mudança. Ô, Luiz, você sabe me dizer assim, nos seus atendimentos, aqueles seus clientes, né, que você atende, que são muitos coaches que você atende, que eu vejo você sempre atendendo, o que eles relatam sobre esse tipo de sentimento, quando eles estão sentindo assim, que eles não, alguma coisa que aconteceu, ele se sente culpado? Fala alguma coisa aí pra gente. Assim, né? Realmente tem muitos casos de coaches clientes que eu atendi que tinha essa situação muito forte. Eu percebi logo nas primeiras sessões que a pessoa queria alcançar um certo objetivo, queria alcançar um resultado determinado e falava que não estava entendendo por quê. Aí eu começava a conversar e tudo, né? Aí exatamente o ponto importante é esse, é identificar o que a pessoa não está aceitando nela. Na maioria das vezes, é alguma coisa que a pessoa fez que ela olhou com os olhos negativos, teve uma percepção negativa sobre a situação. Aí que a gente, como um profissional com estratégia, com técnica, né? A gente começa a levar a pessoa, talvez com uma ferramenta de PNL, alguma coisa assim, para ela ir lá e observar, não ela na situação, mas ela observar o que é que tem de positivo dentro daquele ato, daquela situação, daquela experiência. O que é que trouxe de importância para hoje ela tomar novas decisões, ter novas formas de se expandir,
de aumentar a consciência, de ir à frente, de não ficar preso. Aí, quando a pessoa começa a pegar essa consciência e a percepção positiva do fato que ocorreu, entender que é apenas uma experiência, porque o comportamento, ou a reação, a emoção não é a pessoa, foi apenas a percepção que ela teve. Que nós não somos tudo aquilo que é subjetivo, são apenas percepções que fazem as reações acontecerem dentro da gente. E isso cria reações químicas, reações psíquicas que vão desencadeando processos que começam a ser fisiológicos. Você começa a ter o sofrimento fisiológico. E isso aí, de uma forma psicossomática, vai trazer problema muito sério para você. Então, a pergunta, será que vale a pena carregar esse peso todo por um largo tempo da vida? Ou será que isso não vale a pena parar e refletir e aprender, entender que precisa pensar seriamente no processo do perdão? Que nós daqui a pouco vamos falar como é que isso funciona. Isso é praticamente um luto, né? Tem que ter uma escala, uma hierarquia. Mas é muito importante refletir sobre isso. Ô Luiz, aqui assim, vamos perguntar para o pessoal, por que a gente deve perdoar? Cada um de nós temos uma razão, né, para perdoar. Qual um dos motivos para você perdoar? Na verdade, né? Na verdade, o motivo principal é você estar aberto e livre para ter uma vida extraordinária que todo mundo pode. Todo mundo pode ter uma vida maravilhosa. Isso é escolha. Você vai escolher. Eu quero ter uma vida complicada, cheia de problemas, eu quero ter uma vida maravilhosa, uma vida feliz. Isso é uma construção. A construção de como diz a psicologia positiva, a construção de um bem-estar subjetivo. Você cria um ambiente de bem-estar para a sua vida. Então, isso aí você vai somando e você se sente verdadeiramente feliz, leve. Você sorri para a vida e a vida sorri para você. Mas se você insiste em carregar esse peso, você insiste em acreditar, né, que essas coisas aconteceram e isso vai levar o resto da vida, você vê aí com uma pessoa que a Lidiane fala dos pais, né? Você viu aí, Rose? Fala que os pais só sabem me xingar, me dar as costas e fica cuidando da vida dos parentes, então esquece, né, da filha. Olha só, mas será que eles não têm também alguma coisa, se você vê direitinho, será que eles não sofreram alguma situação que impactaram muito fortemente para eles agirem dessa forma? Ou será que talvez a intenção não seja mostrar um lado mais pesado, que não seja... tudo não são flores, né? Todo mundo tem problema. A vida apresenta como agora, não tem como fugir. Agora nós estamos num momento que está havendo um impacto mundial de sofrimento. Ninguém, não tem questão financeira, quem é rico, quem é pobre, quem sabe mais, quem sabe menos, quem tem recursos melhores ou não. Hoje o impacto é geral, é a humanidade toda. Não adianta, só se a pessoa for lá para a montanha e viver sozinho lá, mas se ela vive socialmente, interage, ela está exposta a esse momento que nós estamos vivendo. Então, nós temos que ter as experiências e ter as percepções certas para botar para dentro o que é positivo, o que não for, a gente deixa passar. Isso aí foi bem bacana que você falou, né, Luiz? Porque assim, a gente observa que nesse momento está todo mundo fragilizado. E aí a gente acaba, às vezes, fazendo algumas coisas que impactam as outras pessoas. Mas será que a gente está apontando o dedo para o outro o tempo todo? Você até falou aí, né, hoje, que todos nós temos os dois lados, né? Somos duais. O lado, alguns falam luz e outros falam sombra, uns falam bem e outros falam mal, né? Todo mundo, ninguém é perfeito. Então a gente tem que aceitar aí as nossas sombras, né? Ou aquele nosso lado obscuro, porque em algumas situações a gente
acaba fazendo coisas que não é bacana, mas são os comportamentos que às vezes acaba fazendo, né? E aí, oi Marliete, tudo bem? Ana, tudo bem? Então, assim, são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, assim, até que ponto será que a gente compreende por que que o outro faz aquilo? Assim, uma coisa que eu achei bem bacana, quando assim, a gente estudou, né? Porque a gente tem que estudar muito sempre, né? E aí, quando eu fiz o curso, né, que a gente tem falando sobre, eu coloquei lá no curso falando sobre o auto-perdão, sobre o perdão, que são os temas que são muito importantes para a gente. E aí eu acho, gratidão, querida, gratidão, Marlete. Então, assim, quando você estuda muito sobre o assunto, sobre esse tema, a gente observa o quanto que ele impacta a gente também, né? As outras pessoas. E isso daí, o auto-perdão, por exemplo. Gente, o auto-perdão, você precisa primeiro, né? Perceber o porquê que você fez aquilo, refletir sobre o tema, para a gente poder se perdoar, que afinal de contas, todo mundo comete erros e nós não somos perfeitos, né? Aí uma coisa que eu estava observando, Luiz, é assim, as pessoas que perdoam, será mais com mais facilidade? O que que elas têm de diferente das outras pessoas? Você já chegou a perceber? Eu tenho assim uma ideia que acontece em algumas pessoas. Você tem assim alguma ideia ou alguém tem alguma ideia? Ah, olha só, botou aqui, ó, reflexão. O Mendes, eu não sei sinceramente quem é, porque não está dando para eu enxergar, a letrinha está pequena. A reflexão diária nos ajuda a perceber as nossas falhas e também as falhas dos outros. Aí ela botou aqui, ó. Fica mais fácil de entender o que é o perdão de fato. Olha, maravilhoso, isso mesmo, porque quando a gente olha para as nossas imperfeições, a gente percebe que nós temos também. E aí fica mais fácil também da gente aceitar que o outro também é imperfeito, né? Isso, o autoconhecimento. Carla Mendes, bem-vinda, tá, Carla? Então, assim, a gente percebe, o autoconhecimento faz com que a gente observe com mais detalhes, né? Quanto mais você se conhece, mais você percebe que você pode ir além. E aí você também começa a ver o outro de outra forma, né? Um outro ângulo, uma outra visão. Porque nós somos aquilo que. A nossa percepção, né? Se a gente muda a nossa percepção, a vida muda, fica mais bonita, a gente não é mais tão negativo. Eu me lembro que teve um tempo, gente, que eu era uma. Nossa, era horrível, tá? Eu só falava coisa ruim. Há muitos anos atrás. E aí eu comecei a perceber que aquilo só estava me levando por um caminho que não era bacana. E eu estava ficando doente, eu comecei a ter muitos problemas, vivia estressada, e aquilo começou a me incomodar. E aí eu comecei a perceber que como é que eu podia fazer a mudança. Isso levou anos, tá, gente? Foi um processo de autoconhecimento que eu fiz. E aí, com o coaching, foi que eu consegui perceber muitas coisas e aí eu fiz a mudança, né? Porque o nosso mindset, a forma como a gente pensa, as nossas crenças, nossos valores que a gente tem, faz aquela forma do mindset fixo, só pensando negativo, só que tá ruim, 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 sempre. E quando você muda isso, nossa Senhora, isso muda completamente. Todo mundo ao nosso lado nos vê de maneira diferente, a gente vê todo mundo tudo colorido, né? Por isso que eu estou sempre rindo. Estou sempre rindo o tempo todo, porque o mundo fica mais bonito, que a gente manda, né? Vibrações diferentes, a gente, até naquele momento que não está muito legal, aí você olha assim e fala assim, nossa, que maravilhoso! Tudo é possível quando você vê de uma maneira diferente. E isso daí faz toda a diferença na vida da gente. Então, a Carla botou que o autoconhecimento, isso, Carla, melhora, né, o nosso diálogo interno. E a gente começa a se, até muda aquelas vozezinhas que a gente escuta, aquilo tudo vai mudando, porque as histórias que a gente começa a contar para a gente são histórias positivas, são aquelas histórias de poder, né, que você consegue, que você faz tudo que você quiser, né? Quando você, digamos, você é protagonista aí da sua própria vida. Isso, e essa mudança, ela começa tudo com o autoconhecimento. E o autoconhecimento é tudo, né? Nos transforma. A Márcia botou que eu sou alta astral. Todos nós, Márcia, você também é, tá? Então, assim, todos nós podemos ser esse alto astral contando histórias de poder, histórias de sucesso para nós. Eu passei a viver uma vida completamente diferente. Desde um dia lá atrás que eu passei por esse processo aí de autoconhecimento. E eu acho que a internet do Luiz não está muito legal, tá ficando meio ruim. Estou tranquilo aqui. Tá Tá? dando para ver tudo, tá tranquilo.
Então você fala um pouquinho agora. você está colocando coisas maravilhosas, né? E também sobre essa questão que a Rose falou aí, quando você começa a enxergar as coisas com leveza, a vida ela fica como se fosse assim, digamos assim, uma história daquela história assim infantil, que tudo é alegria, tudo é interessante. Eu vivo falando algum tipo de piada, vivo rindo, eu começo a rir de mim mesmo, fico rindo de todo mundo, ela sabe, aqui dentro de casa. A minha filha que está aí, que é da equipe também, fala assim, pai, você só vive com piada, só fica colocando coisas aí engraçadas. Eu falei, mas vem cá, se você for levar tudo a sério, como é que vai ficar? As coisas já são sérias demais, né? Então a gente tem que estar rindo da gente mesmo, rindo dos acontecimentos, falando as piadas, as coisas engraçadas mesmo. A gente tem que contar histórias que empodere, que faça a gente sorrir para a vida ficar sorrindo para nós. Não adianta a gente estar criando situações problemáticas. Que os problemas, quando eles aparecem, eles já têm a solução junto já. Todo problema nasce com a solução. Ou você vira as costas e valoriza o problema para ele crescer, ou você percebe à sua volta a solução e começa a mudar esse problema até ele ser solucionado. São escolhas. As coisas são bem mais leves quando a gente não cobra demais de nós, quando a gente não se culpa. E também quando a gente não se faz de vítima, fica culpando todo mundo. É o presidente que tem culpa, é o governador que tem culpa, é meu chefe que tem culpa, é meu marido, é minha esposa, é minha filha, é meu amigo. Nada disso, ninguém tem culpa de nada. A coisa é porque tem que ser. Tudo que acontece na sua vida é uma das leis espirituais da Índia. Tudo que acontece na sua vida precisava e era para acontecer. São experiências que precisavam ser vividas para você crescer, para você aprender, para você saber lidar. Se for tudo como eu gosto, tudo como você gosta, qual o sentido que vai ter a vida? Não é assim. Tem que ter obstáculos, tem que ter vivências, tem que ter aprendizagem, tem que ter conhecimento. E através dos processos naturais que a vida nos oferece, que nós vamos crescendo e cada vez sabendo lidar melhor, não é, Rose? Isso aí que você falou foi bem bacana, Luiz, porque quando você falou assim, que nós, quando acontece um problema, né, tudo é onde você coloca o foco. Se você colocar o foco no problema, o problema só vai aumentar. Aí, se você vai colocar na solução, foco na solução, ele vai reduzindo e vai conseguir aí resolver a situação. E assim, o que vocês... Olha, o pessoal está muito quietinho. Vamos ver. Quem é que já perdoou aí alguma coisa? A Leila botou aqui, ó. Tudo que acontece de pior dá para melhorar. Olha que bacana. Isso, Leila. Isso é muito importante, né? Você pode melhorar mais um pouco, né? E aí, assim, eu queria saber aí, quem é que tem se perdoado? Qual foi a última vez aí que você lembra que você fez alguma coisa que de repente aconteceu e que você está precisando perdoar, que você nem estava lembrando, mas agora você lembrou? Vamos ver se alguém vai colocar, porque eu bem me lembrei aqui, tá? Eu tenho que pedir. Eu sempre faço essa reflexão, gente, porque assim, às vezes passa por alguma coisa que a gente não percebeu que magoou o outro, mas que nós magoamos, e assim o outro também, né? Então, se você fazer essa reflexão sempre e anotar mesmo, puxa vida, isso aqui aconteceu. Então, existem diversas formas de você estar sempre com aquilo para que aquilo não cresça de uma maneira muito grande, né? E quando aquilo não cresce demais, você consegue perdoar mais facilmente. Isso aí também já ajuda. Ô, Luiz, você sabe quais são os benefícios do perdão? Será que tem algum benefício? A Isabel botou que perdoar é muito bom. Então, quais são os benefícios? Alguém sabe aí? Coloca aí para mim, gente. O perdão ajuda o quê? Aí a Márcia colocou, já me perdoei por algumas coisas do passado. É muito bom, estou mais leve. Isso, Márcia. Márcia é uma parceira maravilhosa aí nossa, aí do nossa equipe aí também, de analista trainer comportamental da ferramenta Cevat, né? Então, ela colocou essa coisa muito bacana aí, uma grande companheira aí, está sempre junto aí, nas nossas jornadas aí, em diversos níveis aí, muito bacana, né? Será que alguém...
Será que alguém tem alguma experiência de perdão aí que fez muito sentido para ela? Que não precisa contar o porquê, mas como é que se sentiu? A Márcia botou aqui que ela se sentiu mais leve. Ah, tá. Olha só, a Carla botou o coração. Olha, a Marliette botou aqui, Luiz, ó, viver mais livre e leve. Ah, a alma. Olha só, gente, só Olha gente só que poderosa, hein? profundidade, rapaz. Tem Ó, pessoas aqui filosóficas, a alma, coisa profunda, né? Que isso, coisa. olha que coisa Mas, maravilhosa. na verdade, muito bacana essas colocações. Em primeiro lugar, uma das doenças que está assolando a humanidade, que é o quê? Que a pessoa ter um grau elevado de estresse, né? E o perdão, o auto-perdão, perdoar o outro, em primeiro nível, alivia o estresse. Você começa a ficar menos estressada, menos com raiva das coisas, né? E também ela colocou o coração aqui antes, né? Isso é uma grande verdade. Diminui a pressão arterial. Olha só, tem vários benefícios e também tem mais, não tem, Rosa? Tem muita coisa. O Assim, que é que você pode aumenta a dizer mais aí? imunidade. Olha só, agora Verdade. que a gente está precisando estar com a imunidade alta, gente, olha só. O perdão, ele aumenta a imunidade, traz paz de espírito. Então, faz a pessoa também a perdoar a si mesma. Porque quando a gente começa a olhar o outro, e aí você acaba se perdoando também. Porque você tem falhas, todo mundo tem. Nós somos imperfeitos o tempo todo, né? E às vezes a gente nem percebe que está magoando aquela outra pessoa, né, do nosso lado, ou pessoas que a gente conhece. E isso daí tudo isso acontece para que a gente possa refletir um pouco. Quem é que dorme bem? Olha só, o perdão melhora a qualidade do sono. Eu me lembro, sabe? Eu vou contar agora uma historinha a respeito disso aí, do sono. Quando, às vezes, você faz alguma coisa que você fica triste porque você fez alguma coisa, ou porque alguém fez alguma coisa com você, você começa a ficar naquela sua cabeça só pensando naquilo o tempo todo. E isso aí te atrapalha o sono. E quando você consegue perdoar, olha só, você deixa tudo para trás, no passado. E aí você consegue melhorar, né, a qualidade do sono. Ah, tá. A Isabel botou que quando ela se sentiu leve, ela quer perdoar cada vez mais. Quando ela perdoa, ela se sente bem. Oi, Isa, tudo bem? Que bom te ver aqui, querida. A gente está falando então aqui, ó, para quem está chegando agora, sobre o perdão. A gente está falando dos benefícios agora do perdão. O que mais, Luiz? Que as pessoas podem perceber que o benefício do perdão. É, como você falou também, a pessoa que perdoe, não está preso a pensamentos e sentimentos negativos, o que é que acontece? Ela tem uma grande ferramenta a seu favor, que é o foco no agora. A pessoa que não está presa a alguma situação que está lá ruminando na cabeça dela, ela é mais focada. Se ela é mais focada, ela consegue alcançar com mais facilidade os propósitos da vida dela, que é a minha especialidade, né? Propósito de vida. Então a pessoa perdoa a si mesmo pelos erros, pelas falhas, pelas incongruências. E as pessoas ao seu redor, aí o que é que acontece? Ela está com o tempo todo focado aonde ela precisa estar focada, que é desenvolver o processo ou os processos para alcançar o sucesso, alcançar sua meta, suas metas, seu propósito maior. Então, a pessoa muito mais realizada, com certeza. Que bacana. Você falou agora uma coisa que é muito importante, o foco no agora, né? Muitas pessoas, elas têm dificuldades e ficam só pensando no passado o tempo inteiro. Ah, mas aquilo aconteceu. Ah, mas aquilo não sei o quê. Ah, mas não sei o quê. Ela acaba se tornando uma vítima, né? O tempo todo só falando daquilo que aconteceu. Isso acontece muito, gente. Eu trabalho com mulheres e eu observo que algumas mulheres têm essa dificuldade, né? Às vezes de perdoar alguma coisa que aconteceu. E perdoar é uma decisão, né? Que quando você... E coragem, né? Um ato de coragem. Que você conseguir, né, ter essa reflexão, não, eu vou perdoar porque eu quero, né? Isso daí é uma coisa muito bacana. A pessoa tem equilíbrio emocional, porque ela fica leve. Lembra como muitas pessoas colocaram aí? Quando elas se sentem mais leve, fica muito melhor. Boa noite, Sandra. Boa Luciane, noite, várias Luci. pessoas aí. Lucília, digo, né? Entrou várias pessoas bacanas. Que bom vocês estarem aqui juntos, aqui, nessa live maravilhosa. Né? E agora, Rose, a gente não pode...
Aí eu pergunto a você, é fácil perdoar? Bom, para que isso aconteça, precisa de umas fases, né? A gente passar por algumas fases. E aí, vou deixar isso aí para você falar, que eu sei que você está doido para contar. Não, não é por isso, que também a hora, infelizmente, a hora ela também dispara um pouco. Esse assunto para a gente falar o dia inteiro, né? A gente podia falar o dia inteiro desse assunto, mas só que o tempo vai andando e a gente precisa falar algumas coisas que vai agregar valor e trazer para o público que está presente aí uma forma de aprofundar um pouco mais na questão do perdão, né? Então, como quando você perde um ente querido, ou um pet, um animalzinho, alguma coisa que você muito gosta, né? Ou então você tem um baque de alguma situação que você perdeu, financeiro, o que seja, você fica muito triste com isso, né? Então você precisa fazer umas fases que a gente pode chamar assim, metaforicamente, né, de você estar criando uma situação aí que você vai ter que passar por etapas, né? Que é tipo assim, a palavra certa aí, Rose, me coloca aí para ajudar. Não, as fases do luto. Isso, a palavra certa. É tipo um luto, né, que você vai ter, né? E são fases que você vai ter que passar para a coisa ser espontânea e natural. Porque é muito fácil a pessoa falar assim, ah, eu te perdoo. Ou então, ah, eu me perdoo. Será que perdoou mesmo? Será que perdoa a si mesmo? Será que perdoa o outro de verdade? Não. Isso tem que ser de alma, de coração. Não que a gente tenha um poder de Deus. Você não é Deus. Quando você perdoa, você não está concordando com o que o agressor fez. Você também não é obrigado com o agressor. E você também não está dizendo que ele está certo e você está errada. Não, que você foi a vítima e você, como vítima, está errada. Não, não é isso que eu estou dizendo, não é isso que a Rose também está querendo dizer. Mas sim é você se libertar, deixar a pessoa seguir a vida dela e você seguir a sua sem ter vínculo em espécie nenhuma. Está solto, está liberto, tá com o peso foi embora, você deixou ir. Mas para isso acontecer, tem 5 fases que você tem que passar. Que a primeira fase, quando você pensa em perdoar, é a negação. Que aí você está com raiva, né? Você começa a negar, você está quase com raiva, você nega, não, isso aconteceu comigo, como é que a pessoa fez isso comigo? Eu não mereço, eu sou tão boazinho, eu sou tão bonzinho, como é que isso aconteceu comigo? Então você está negando que aquilo ali aconteceu na sua vida, você não acredita. Aí depois você começa a chutar o balde. Você xinga, fala que vai estar com raiva, você fala, caramba, que pessoa, que idiota, que não sei o quê. Você fala tudo que tem que falar ali, solta toda a mágoa que está dentro de você para fora. Depois você passa para a barganha. Você fala, ah, aquela pessoa fez aqui, como é que estado a pessoa deveria estar, né? Você começa a ser empático. Será que ela fez aquilo por quê? Será que não aconteceu alguma coisa com ela assim, tal, na infância dela, na vida dela, que fez ela reagir daquela forma? Será que aquilo ali foi ela que reagiu ou foi o comportamento dela naquele momento que ela estava vivendo que fez ela cometer aquele ato? Ou então aquela ofensa. Então você já começa a barganhar com você mesmo, não culpando e dividindo a responsabilidade. A dele é dele, a sua é sua. E não se culpando, não culpando a pessoa. E depois você fica em silêncio no estado de chamado de depressão, que é sofrendo um pouco com isso, né? Sofrendo um pouco com isso, não sabendo o que é que vai fazer com essa situação que você passou. Você não sabe como vai fazer, como você vai proceder para mudar isso aí. Aí depois vem aquele momento mágico aí que ela vai falar aí, na escala Hawking, do David Hawking, que é elevadíssima, que é a aceitação. Fala aí, Rose, como isso é maravilhoso, a aceitação. Ah, quando você chega nessa última fase aí, que é a fase da aceitação, gente, é uma emoção maravilhosa, que é aquela emoção já do perdão, né? Você já vai fazendo aquela transcendência, aquela mudança e aquilo vai indo embora. E aí você consegue,
né, vibrar assim de uma maneira maravilhosa. Então, assim, se você for olhar lá na escala Hawkins, né, ela está lá em cima, tá em 350 Hz. Então, assim, é bem bacana. Que hoje a gente não vai falar sobre isso, os detalhes, porque hoje não dá tempo para a gente falar. Tem que ter uma live só para falar aí da escala das emoções. E ele está toda hora olhando lá assim, pensando assim, olha a hora, olha a hora. Então, assim, gente, então, assim, a gente vai dar umas dicas, assim, né, bem rápidas aqui, para quem quer praticar o perdão, né? Porque teve até uma pessoa aqui, olha, botou aqui, ó, a Isa, ela botou que ela perdoa porque ela sabe que estamos em evolução. E às vezes o outro pode estar em um dia ruim. Olha a empatia dela aqui, ó, a compaixão, né? E a outra coisa é que ela também comete erros. Isso acontece muito comigo, sabe, Isa? Porque eu sou uma pessoa que tem uma empatia e eu sempre me costumo colocar no lugar do outro e ter compaixão pela outra pessoa também. Então, assim, uma das dicas do perdão tenha o sincero desejo, né, de perdoar, porque se você realmente tem aquele desejo, começa por aí, tá? A Carla, ela tinha botado antes ali que também precisa, né, não é só querer, precisar perdoar, né? Isso é um processo, então a gente também precisa saber se quer, porque tem pessoas que não querem, então nós temos os momentos, lembra que a gente tem aquelas fases do perdão? Todo mundo passa por algumas fases. Isso daí é um processo, não é da noite para o dia. Tem algumas pessoas que, dependendo do que for, precisa de ter um acompanhamento profissional, inclusive, para ela conseguir se libertar totalmente aí daquele processo. Uma outra coisa que é perdoar a si mesmo primeiramente. Então, gente, quando a gente faz o auto-perdão, aí a gente já começa a fazer aquela mudança, né? E assumir a nossa responsabilidade. Porque, às vezes, nós também temos alguma parcela, não é sempre, né? Mas em alguns casos a gente tem alguma parcela disso. Então a gente tem que ser autorresponsável. A gente observar se realmente a gente teve alguma parcela naquilo. Será que naquele dia você olhou torto para alguém? Que nem diria minha mãe. Ou será que você, de repente, fez alguma coisa, alguma palavra sua também que acabou trazendo aquilo tudo que estava preso de ruim na pessoa? Ah, o desapego, ó, isso mesmo. Então, você precisa desapegar de tudo isso aí. Uma outra coisa também que eu coloquei aqui, reconhecer as suas emoções. Isso é muito importante, que quando a gente reconhece aí as nossas emoções, como é que está, e a gente vai trabalhando, aprendendo a gerenciar as nossas emoções, tudo isso também já vai melhorando. E também uma coisa que é muito importante, é você não desenvolver aí expectativa nas outras pessoas. Às vezes tem pessoas, Luiz, que eu observo que põem expectativa sempre no outro. E isso aí também traz, né, dificuldade para a pessoa. E uma outra coisa aqui para você perdoar é você entender a situação, né? Por que aquilo te magoou tanto? Por que você foi impactado por aquilo? Né? Que às vezes a gente acaba colocando a responsabilidade somente no outro, mas às vezes nós somos impactados pelo ambiente que a gente está. Então a gente tem que observar isso tudo e fazer o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, é muito difícil aí de você, não vou dizer difícil, digamos que não é tão simples, né? Você perdoar se você não faz o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é tudo. Né? Você tem que sempre fazer esse autoconhecimento aí para que você possa alcançar e se perdoar. E não levar. Uma coisa que é importantíssima, Luiz, que eu vou trazer de dica aqui, não levar para o lado pessoal. Às vezes a gente está numa reunião, às vezes a gente está em algum lugar, uma pessoa fala alguma coisa, ela não está falando para você, está falando do geral. E aí você acaba levando para o lado pessoal e você se ofende com facilidade. Às vezes a pessoa não está nem falando com você. Isso acontece muito no ambiente de trabalho, né? Que às vezes o seu chefe, o líder lá, ele falou alguma coisa para a equipe e aí você fica chateado, que achando que ele está falando contigo e não é bem com você, né? Então isso aí é uma das dicas assim que eu acho que é muito importante. E existem culturas que eles não levam nada para o lado pessoal. Isso daí eu acho que faz todo sentido para mim. Então, eu acho que o que a gente poderia falar seria hoje. E eu queria deixar aqui, né, minha gratidão imensa, porque o tempo aqui não tá muito longo, né, pelas pessoas que estiveram aqui, pelo Luiz estar aqui. Quer deixar algum recadinho, Luiz? Falar alguma coisa para o pessoal? Sim, o que eu posso falar para vocês aí? Em primeiro lugar, agradecer a Rosemary Sá por me chamar para fazer essa live junto aí. É um grande prazer sempre fazer uma live com ela, porque ela é uma pessoa que está com um trabalho maravilhoso aí, potência feminina, né? Que traz aí
mudanças extraordinárias para muitas mulheres aí que estão precisando, né, daquela mudança de auto se conhecer, desenvolver potência que tem dentro dela, que ela ainda não conseguiu identificar através das ferramentas, das estratégias. Ela é uma profissional maravilhosa, está trazendo isso aí com muito empenho e tem tido grande resultado, eu tenho acompanhado. Eu sou um pouco suspeito que eu sou da equipe, mas eu tenho certeza que eu vejo isso aí, essa sinceridade das pessoas que estão com ela aí participando, as clientes dela e as coaches, que seja, tem desenvolvido situações aí extraordinárias, tido sucesso grandioso. Ontem mesmo eu a vi quase chorando que uma das clientes dela que adquiriu o curso dela deu um depoimento maravilhoso, assim, com a sinceridade, de coração. Eu senti a voz do coração na pessoa falando, ela não estava apenas falando, elogiando, estava sentindo o que ela estava falando. Aí eu fiquei muito feliz em ver, porque tudo é um processo, né? A evolução dela é a evolução minha, é a evolução da nossa filha, que é da equipe. É uma troca intensa entre todos nós, né? Nós queremos, sim, resultados de todo mundo que faz parte desse processo, mas também que nós possamos cada vez evoluir mais para poder entregar mais e mais, na medida e até além do que vocês merecem. Todos merecem um acompanhamento maravilhoso, extraordinário, e merecem ter uma vida mais leve, mais feliz. E quanto mais a gente aprende, a gente mais próximo se aproxima da excelência. A excelência nós não vamos ter nunca, mas cada vez a gente busca se aproximar mais. E essa vontade, a gente vive estudando. Hoje, eu, 4 horas da manhã, tinha levantado para estudar uma matéria que eu preciso para desenvolver alguma coisa. E ela também, às vezes, fica até 2 horas da manhã estudando. Ela fez uma palestra agora, que ela vai estar numa plataforma, depois ela vai falar com o público dela como é que vai fazer isso, né? Como é que vai ter acesso. Mas ela teve um dia que ela não dormiu, ela virou a noite trabalhando. Como o texto a gente preparou, teve equipe que ajudou lá para montar essa estrutura, mas ela estava vendo a forma dela passar isso com o coração, aquele jeito que ela tem, né, de didático, né, que é uma professora, né, obviamente tem esse lado profundo, didático, então ela passou com toda a propriedade de coração e a gente ficou muito feliz em ver o resultado. E ela também ficou muito alegre, isso é muito bacana. Mas isso aí é tudo vocês que são as pessoas que incentivam. Quanto mais vocês participam, quanto mais vocês dão feedback, quanto mais vocês procuram com as suas perguntas, com o que vocês colocam aí, quando a gente tem uma live aí, alguma coisa que dá algum fundamento novo, uma nova ideia e tudo, a gente vai atrás e procura cada vez trazer mais conteúdo e mais troca, porque aqui não existe ensinar, porque a melhor forma de ensinar é aprendendo, e aprender é ensinando que se aprende também. A gente está cada vez aprendendo mais com essa troca maravilhosa. É um grande prazer estar aqui com vocês e, mais uma vez, muito obrigado por ter me convidado. Estou muito feliz hoje de estar aqui. Ai, obrigada. Eu quero agradecer a Isa, né? A Isa que colocou aqui que a vida dela mudou, depois ela fez um processo, ela fez 2 processos de coaching comigo. Gratidão, Isa, por você ter se permitido a fazer essa mudança e você que fez o trabalho duro para você, né? Eu apenas te ajudei aí, caminhando aí com algumas coisas. E eu queria falar... Rose, fala alguma coisa aí muito sintética aí para a Kátia, que ela entrou agora aí. Fala o que você falou, sinteticamente. Quem entrou agora merece ouvir alguma coisa aí. Ah, Kátia, que bacana que estou vendo você aqui. A gente falou aqui sobre o perdão, a gente falou do processo, como é que é para fazer o perdão. Infelizmente, não vai dar tempo, está faltando só 3 minutinhos. Então, esses 3 minutinhos, eu só queria falar 2 coisinhas, bem rápidas. A primeira coisa, eu queria fazer um convite de coração aqui para todas as mulheres que estão aqui presentes. No dia 11 de agosto, a gente vai criar um desafio aí para as mulheres, para a prosperidade. E vai estar ajudando aí, vai quebrar muitas crenças aí, muitas coisas vão estar trazendo de grande valor para vocês, que no outro desafio que teve foi um sucesso incrível, muita gente aí
nossa, progrediu, prosperou e teve muita mudança. Então, eu quero convidar vocês. E a segunda coisa, né, que vocês nos sigam lá na nossa rede lá, né, o Instagram, Potência Feminina, _ Rosemary, e que o Luiz também, Luiz Sá.oficial, e falar para vocês o seguinte, o nosso curso maravilhoso que a gente está fazendo, Segredos da Mulher Próspera, a gente já está agora no 2.0, que é uma versão mais rica ainda, porque o primeiro a pessoa faz por si mesmo, lá na digital, que ele é digital, você fica 1 ano assistindo, por 2 anos, na verdade, que vai poder ficar assistindo, mas eu trouxe uma outra coisa, nessa nova versão aí, que é uma mentoria, onde a gente vai ter 4 encontros juntas. Mas participa lá do desafio, que esse vai ser muito bom. E se você estiver lá, você vai perceber as coisas, vitórias e conquistas que vocês vão ter agregado aí na sua vida. São coisas assim que eu tenho certeza que vocês ainda nem passaram, nem pensaram que pode estar atrapalhando a sua vida. E nem de onde é que veio aquilo. Mas eu só vou te contar um segredo. Em 7 dias, você vai ter um resultado muito bacana. Tá bom, Carla? Foi um prazer, tá, minha querida? Por você estar aqui conosco. Então, é mesmo a gratidão imensa, né? Que já está acabando aqui, já são 6 horas. Ah, sim, maravilhoso. E uma das coisas também que nos ajuda é a oração, tá, gente? Você tem a oração do perdão também. Mas isso aí, depois a gente fala numa outra live, que não vai dar tempo de falar aqui, que está faltando só 3 minutinhos, tá bom? Um prazer imenso. Mais alguma coisa, Luiz, que você quer falar? Aí nossa amiga entrou aí o Nardato, né? Nosso amigo bacana aí, né? O André. Que bacana. E também tem aí aquela Neuza Monteiro, uma grande colega aí, que tivemos o prazer de trabalhar junto também, que bacana, né? Muito legal estar com vocês aí juntos aí, é um grande prazer, e pode contar com a gente. Agora, aqueles que ainda estão aí, eu deixo um desafio para vocês. Pense direitinho sobre o perdão. Aquela pessoa que você não fala há muitos anos, quem sabe você, mesmo que não ligue para a pessoa, talvez você tenha coragem de escrever uma cartinha, ou então um e-mail, e mandar para essa pessoa, marcando um encontro, ou um bate-papo via Zoom, ou via telefone, ou presencial, quando for um momento que ainda não é agora. Fique em casa por enquanto, né, para se proteger a família. Mas, com certeza, se você chegar a essa conclusão que o perdão é importante para você se libertar, para você ir em frente e ter uma vida com fluxo natural de felicidade e de prosperidade. Então, pensa direitinho, é o desafio que nós deixamos para você nessa noite aí, nessa live maravilhosa. Ai, adorei o desafio, maravilhoso. Tchau, gente. Fica aí, então, esse desafio para vocês. Um grande beijo e até a próxima.